E aí, torcedor palmeirense, bem-vindo a mais um vídeo do canal Porco Raiz. Antes da gente seguir para o vídeo para falar de alguns assuntos importantes, ó, vai lá, vai lá, tá? Curte, comente, compartilhe, divulgue nos seus grupos, tá bom? E se você ainda não é inscrito no canal Porco Raiz, dá uma inscrição, faz a sua inscrição para a gente chegar lá, ó, em outros patamares, chegar lá em cima para poder agregar ainda mais opinião, ainda mais resenha do Palmeiras, tá legal? Um excelente domingão a todos. Finalmente o sol saiu, porque a chuva já estava dando o que falar. E vamos falar de Verdão. Vamos colocar uma cena, vamos colocar a primeira cena aqui, que é com relação a como está o Campeonato Brasileiro após o jogo que fizemos ontem contra o Atlético Paranaense. E saímos vitoriosos de 1-1 a 0, né? O que a gente pode falar desse jogo? Um jogo, para mim, tecnicamente abaixo do que o Palmeiras pode demonstrar, mesmo com as duas ausências muito importantes, né, que é o Murilo e o Gomes, ausências na zaga, não só na zaga, porque também são dois zagueiros que chegam ao ataque, principalmente na nova formação tática, onde a gente vê o Gomes toda hora povoando ali, flutuando na frente, né, no terceiro campo, no último terço do campo, né. Então o Gomes chega muito ali e o Murilo que chega muito bem na bola parada e faz gols, como fez contra o Botafogo, decidindo, né, o futuro do Palmeiras. Então a gente sente a falta não só na zaga, como também no ataque, né, como eles têm assim uma importância muito grande no ataque do Palmeiras. Tivemos ontem a participação do Naves, que para mim foi muito bem no jogo, né? Um cara, apesar de ser um jovem, né, oriundo da base, é um cara que vem com uma postura bem adequada ao profissional, né? Um cara consciente, sério, não tá para brincadeira. Inclusive ele é aqui de Santos, aqui da Baixada Santista, né? O Naves. Então parabéns a ele, fez um jogo bem consciente, bem sólido, né? Claro, tem muito que galgar, tem muito que caminhar, mas ele está no caminho, com certeza. E se não for no Verdão, se não der oportunidade para ele, com certeza ele vai galgar caminhos por aí, porque é um bom jogador, sim. Mas diante disso, dessa ausência, né? E acho que até do local, não sei porquê, mas eu sou igual o Abel, eu não gosto da Arena Barueri, não é um ambiente que me deixa à vontade, que me atrai, né? Assim, não sei. Lógico, não dá nem para comparar com o Allianz Parque, não tem a menor comparação, mas avaliando como campo neutro, não sei, eu me sentia muito melhor no Pacaembu, né? De fato, do que na Arena Barueri. Acho que pelo local, né? Por estar distante. E o jeitão dela não me atrai muito, não me sinto muito à vontade lá, né? Não me sinto mesmo. Mas o jogo, assim, tecnicamente foi abaixo, né? Tivemos ali aquele gol do Endrick, que foi um belo gol, né? O Endrick vai somando gols aí, vai trazendo recursos pro Palmeiras. Tivemos esse gol do Endrick, muito legal, né? Uma cavadinha que ele deu consciente demais, é o que ele tem feito, é o que ele sabe fazer. E tivemos algumas outras situações de gol, principalmente no segundo tempo, né? O Palmeiras criou bastante, né? Aquele volume meio vai, 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 não aquele volume técnico maravilhoso, né? A gente sente que o Veiga mais avançado não tá tão confortável, né? Não sei se seria conveniente voltar ele pro lugar dele, achar uma outra situação lá para frente, não sei. Mas isso é pro Abel pensar. Mas eu acho que ele não está tão confortável lá na frente, por isso não tem rendido, né? Se colocar ele um pouco mais recuado, talvez ele renda mais, e vai render, obviamente. Mas criou, Palmeiras criou. O Breno acho que perdeu umas 3 oportunidades de gol feito, e o Piquerez também, já no finalzinho, também perdeu uma oportunidade, né? O Atlético Paranaense sucumbiu, né? Não conseguiu fazer o que tinha que fazer. Mas a gente sai aí com os nossos 3 pontos, que é o mais importante, tá? Mesmo perdendo vários gols, né? O que eu queria pontuar é sobre o Breno Lopes, que apesar de ser um cara esforçado, correr, né, suar pela camisa do Palmeiras, é um cara que tem uma dificuldade muito grande na hora de pensar. E quando ele é lançado, quando ele tem o domínio que ele pode resolver, ele hesita. Ele é aquele jogador que ele demora, tem uma lentidão para processar, né? A cabeça impede que o corpo tome as ações necessárias para fazer o gol ou para servir um companheiro. Ele demora muito, o processamento dele é lento. Então até ele processar, correr e chutar, quando junta tudo isso aí tem dificuldade, né? Tem dificuldade. Perdeu 3 gols mais ou menos e o Piquerez 1. Mas a gente sai com os 3 pontos e a tabela é essa aí que está na tela, né? O Botafogo está lá a 59 pontos, com 2 jogos a menos, tem que jogar, tem que trazer os 6 pontos para a gente começar
a realmente contabilizar isso. Palmeiras com 59 com os 32 jogos. Quem chega perigosamente é o Grêmio, com a mesma quantidade de jogos, 3 pontos atrás da gente. E temos o Bragantino, que joga agora às 16 horas hoje contra o Curica, né, lá no Nabi, e que também tem mais possibilidade ainda do que a gente de incomodar o Botafogo, né? Desde que ele converta esses 2 jogos que ele tem atrasado em 6 pontos. Aí ele vai subir nas tabelas, incomodando mais ainda o Botafogo. O Botafogo joga só amanhã, né? E aí sim, é um clássico, né, contra o Vasco, e sem jogadores importantes o Botafogo, então eles vão ter que se virar nos 30 lá para conseguir trazer esses 3 pontos, que para eles é muito importante, para eles poderem continuar mantendo a gordura deles. Então o Campeonato Brasileiro chega numa reta final bastante conturbado aqui no G4, tá? São 4 grandes brigando aqui, né? Bragantino, Grêmio, Palmeiras e Botafogo por essa vitória e por essa conquista, né? Tomara que o Palmeiras chegue, tá bom? Tomara. Vamos lá. Outra coisa que eu queria falar é sobre a coletiva do Abel, e que me deixou bastante preocupado, é que, assim, eu não tô... eu vou pegar um trecho só para não ficar muito longo, mas ele não está desconectado, não. A entrevista toda do Abel, a coletiva pós-jogo de ontem, teve esse viés, esse tom meio que de despedida, esse tom meio que de... não é bem reclamação, é um viés assim meio... né, um tom meio triste, um tom meio... o que eu fiz foi com muito sacrifício e eu tenho que avaliar, né, as novidades, eu tenho que avaliar, tenho que olhar para dentro de mim para saber o que eu faço, enfim. Eu senti o Abel assim, triste pelo momento, mas demonstra e denota um final de ciclo. Tá? Vamos ouvir, depois a gente contextualiza um pouco mais. E acho que foi isso que fez com que nós, nestes 3 anos, como te disse, com muitos cabelos brancos, com muitos exames feitos para perceber o que é que se passa com o coração, tive aqui períodos difíceis, de saúde mesmo, não só física, mas mental também. Já falei nisso no último jogo e as pessoas aqui não querem saber disso. Por isso resta-me a mim pensar muito bem aquilo que eu quero, porque aqui o futebol não dá saúde a ninguém. Isto aqui é a grande verdade, não dá saúde a ninguém. E se vocês têm dúvidas daquilo que eu estou a dizer, olhem para mim agora e olhem para mim há 3 anos e alguma coisa vai ter que mudar. Abel, tudo bem? É isso. É complicado, né, quando ele fala olhem para mim há 3 anos atrás, olhem para mim agora e alguma coisa vai ter que mudar. Alguma coisa vai ter que mudar. A gente obviamente não sabe dos detalhes finos, né, pessoais do Abel Ferreira, o que ele tem passado na questão pessoal, de saúde, familiar, enfim. A gente não sabe e jamais saberá. Ele dá um sinal de que ele teve alguns problemas de saúde, que ele fez alguns exames, que ele deve ter passado por algumas intercorrências, provavelmente a nível de estresse, julgo eu, porque é um jovem, um cara que tem saúde. Mas eu acho que a nível de estresse, né, isso pode ter reverberado um pouco na saúde dele e obviamente que faz ele pensar. De qualquer maneira, torcedor, o que eu queria falar para vocês aqui é para você ficar muito tranquilo, né, pelo seguinte, eu acho que o Abel é um cara que eu já falei aqui em vídeo anterior, ele merece realmente um busto ali nos gramados, ali no parque do Allianz Parque, né, ali na lateral, ali nos corredores laterais, onde tem o gramado ali, ao lado dos grandes monstros que fizeram história no Palmeiras. Ele merece sim um busto ali, por tudo que fez, por todas as conquistas que trouxe ao Palmeiras, né, e principalmente por tirar leite de pedra, assim como fez no último jogo contra o Botafogo, naquela virada épica. E só um cara com um poder de grupo tão grande quanto ele tem, né? Um poder de ter em mãos um grupo e de fazer a diferença junto a esse grupo, consegue. Então, muito poucos fizeram isso e muito poucos ainda farão mais do que isso, se fizerem, né? Então, Abel Ferreira já, obviamente, merece o busto e a gente aplaude de pé o trabalho do Abel Ferreira. Mas, por outro lado, é importante a gente saber e pontuar que todo ciclo tem um início, um meio e um fim. Isso é natural da vida da gente. Tanto que a gente nasce, vive e morre. E ciclos, né, de trabalho são da mesma maneira, assim como ciclos emotivos, né, pessoais. Tudo é assim na vida da gente. Inicia, vive-se e termina-se. Então talvez, eu não estou dizendo que é,
talvez o ciclo do Abel no Palmeiras esteja já na curva descendente para terminar, tanto dele quanto toda a equipe dele, a comissão técnica do Palmeiras. Isso não tem nada demais, isso vai acontecer. Um dia vai acontecer. Ele tem mais um ano de contrato, a gente espera que ele fique por mais um ano e que ele fique por muitos outros. Mas não é nada demais o ciclo se encerrar, tá? Então, assim, pelo bem da saúde dele, pelo bem, né, das questões pessoais dele, sim, ele tem que se cuidar e de repente partir para uma outra. Mas de qualquer maneira, Abel Ferreira, a gente já te aplaude, tá? E deseja tudo de bom para você, seja o que for, ficando ou saindo. Essa é a minha opinião, tá? E é isso, o que eu queria pontuar no vídeo de hoje é isso, tá? Queria dizer que nós estamos, sim, firme e forte no Campeonato Brasileiro. O que acontecer com a estada, com a permanência ou não do Abel Ferreira é natural da vida, dos ciclos, e a gente não tem nem que se preocupar, porque é aquilo, como ele mesmo fala, nós não temos como controlar, então não temos que nos preocupar. A gente tem que se preocupar aquilo que a gente controla. O que a gente não controla é o homem lá em cima que resolve, então a gente tem que aceitar, tá certo? Vou ficando por aqui. Vamos ver aí, acompanhar o jogo do Bragantino contra o Curica. Amanhã um jogo importante do Vasco contra o Botafogo pra gente acompanhar. Vamos ficar, ó, de olho, porque os porco louco tá vivo na história. Um grande abraço, vou ficando por aqui. Não esqueça de dar seu like, ó. Avante palestra.